Eu já sabia que aquele convite tinha algo estranho desde o momento em que ele chegou. Não era o tom da mensagem, era o atraso. Passava da metade de agosto quando recebi a notificação no celular. Uma simples frase no grupo da família do meu marido. Aniversário da Lu, aqui em casa dia 3. Jantar simples, família unida. E foi isso. Nenhuma ligação, nenhuma pergunta sobre a minha agenda, nenhum gesto mínimo de carinho. Nem da minha sogra, nem do meu cunhado, nem do próprio pai do meu marido, o homem que mais me olhava como se eu fosse um intruso com farda. Um jantar em minha homenagem, organizado por quem sempre torceu o nariz para a minha presença. Parecia mais uma missão disfarçada do que uma celebração. Mas eu aceitei. Não por ingenuidade, mas porque às vezes o silêncio vale mais que a recusa. Na Marinha, aprendi a escutar além das palavras. Tons de voz, timing, ausência. E ali havia algo ensaiado. Meu marido, Daniel, tentava disfarçar. Dizia que seria bonito, que o pai dele havia mudado, que a mãe compraria flores para a mesa, que seria só um jantar de família, nada mais. Mas quando alguém precisa repetir que é só um jantar de família, é porque sabe que nunca foi. Cheguei no dia 3 com um uniforme civil, um vestido azul marinho discreto, sapatos confortáveis, cabelo preso. Não queria parecer ostentação, só presença. Eu havia acabado de voltar de uma missão de apoio logístico em área de desastre natural, e naquele dia, meu corpo ainda estava em transição entre helicópteros e cadeiras de jantar. Mas mesmo assim, levei uma lembrança para cada um. Uma pequena pulseira artesanal para minha sogra, um livro raro de mapas navais para o sogro e uma caixa de doces para o cunhado e a namorada dele. Gesto meu. Ninguém esperava nada. E mesmo assim, ao entregar, ouvi apenas um "Ah, valeu", vindo do sogro, sem tirar os olhos da televisão. Aquilo era o termômetro. A mesa estava posta, mas não para mim. Fui sentada entre duas cadeiras vazias, enquanto os demais se amontoavam de um lado só, como se aquilo fosse um jogo de times. A toalha de mesa estava manchada de vinho. O prato que me deram tinha uma lasca na borda. "Foi o que sobrou limpo", disse a sogra com aquele sorriso que disfarçava tudo o que ela não conseguia dizer de frente. Mas eu permaneci firme. Comi. Escutei. Sorri onde precisava sorrir. Eu sabia onde estava pisando. As conversas na mesa giravam sempre ao redor de outros. Os sobrinhos, os novos planos da casa de praia, o possível casamento do cunhado. Quando tocavam no meu nome, era sempre em tom de piada. E a comandante da casa? Tá mandando mais que o Daniel, hein? Ela que manda prender se a gente errar a etiqueta? E todos riam. Inclusive Daniel. Eu apenas mantinha os olhos na taça d'água. Aprendi cedo que existe mais poder no silêncio bem administrado do que na resposta impaciente. Depois do jantar, meu sogro levantou-se e de forma repentina disse: "Tem presente, claro. Afinal é aniversário, né?" Todos se ajeitaram nas cadeiras. A sogra puxou o celular como quem se prepara para filmar algo engraçado. E ele, sorrindo como quem prepara uma surpresa cômica, foi até um canto da sala e voltou com um embrulho esquisito, coberto por papel pardo e fita adesiva mal colada. Estendeu para mim. "Abre aí, almirante!" O tom era puro escárnio. Dentro da caixa, havia um capacete infantil rosa-choque com o desenho de um pato. Preso nele, um bilhete escrito à mão com caneta esferográfica azul. "Pra quando você for brincar de guerra?" As risadas vieram antes mesmo que eu terminasse de ler. Um riso grave, debochado, contagiante, exceto por mim. Daniel não riu, mas também não parou ninguém. Sua mão continuou no colo. Eu apenas fechei a caixa com calma e empurrei de volta para o centro da mesa. Sorri. Pela última vez naquela noite. Havia algo naquele ambiente que gritava emboscada. A comida, as piadas, a disposição das cadeiras, até a ausência da música que sempre tocava nas noites de domingo na casa da sogra. Tudo parecia montado para me reduzir. Um teatro doméstico, onde cada ato seria um passo a mais na tentativa de me encolher. Mas o que eles esqueceram, ou talvez nunca souberam, é que eu não era uma nora qualquer. Eu era uma oficial. E oficiais não revidam com impulsos. Revidam com precisão. Quando me levantei para ir embora, já pressentindo que o clímax ainda viria, senti que a movimentação na sala mudava. Um sussurro aqui e outro ali. O sogro se aproximou de novo, agora com o copo de uísque na mão, e disse com aquele hálito azedo e voz pastosa: "Sabe o que você merece de verdade?" E ali, eu já sabia que algo viria. Mas jamais imaginei que ele teria a audácia de erguer o punho. A dor viria depois. O impacto foi seco. Um soco direto no rosto, no olho esquerdo. Uma explosão escura e quente que me fez recuar um passo. A sala congelou por meio segundo. Depois, as risadas.
Não todas, mas suficientes. Uma gargalhada abafada do cunhado, a câmera do celular ainda na mão da sogra. A reação confusa de Daniel tentando intervir, mas tarde demais. Eu, com a mão no rosto, vi a cena como se estivesse fora de mim. E naquele instante, eu soube que minha farda invisível se tornaria visível. Eu não reagiria com choro nem com gritos, porque eu já havia vencido, e eles nem sabiam ainda. Naquele momento, o jantar acabou, mas a missão começava. O que eles não sabiam é que eu havia levado mais do que uma lembrança. Eu levava comigo autoridade e uma resposta que mudaria a história daquela família para sempre. A dor era estranha. Não a do rosto, que latejava em ondas sutis como uma sirene distante, mas a outra, a que rasga por dentro, sem um nome claro. O tipo de dor que não escorre sangue, mas escorre respeito. Quando meu sogro me acertou o soco no olho, e os que estavam ao redor hesitaram por menos de um segundo antes de rir, uma parte de mim não doeu. Ela morreu. Não foi surpresa. Foi constatação. Aquilo tudo, desde o convite até o tom abafado das conversas durante o jantar, tinha sido cuidadosamente articulado. Eu não era convidada. Eu era o espetáculo. Daniel se levantou, cambaleando entre um gesto de reação e a paralisia da vergonha. Tentou dizer algo como: pai, o que é isso? Mas suas palavras foram abafadas pelo burburinho da sala. A sogra desligou o celular, enfiando-o no bolso como se apagar a filmagem fosse o mesmo que apagar o ato. O cunhado riu baixo, mas desviou o olhar. E eu fiquei de pé. Não disse nada. Apenas permaneci ereta. A postura que aprendi em formação me impedia de desabar. E a raiva naquela hora era tão fria que parecia gelo escorrendo pela espinha. Voltei para o banheiro, sem pressa. Encarei meu reflexo e vi um começo de roxo surgindo sob o olho esquerdo. O delineado havia se desfeito, criando uma sombra borrada que me lembrava a tinta de guerra que usávamos em treinamentos avançados. Peguei papel higiênico, molhei na pia e fui pressionando com cuidado. Cada toque leve fazia meus dentes vibrarem, mas aquilo não era nada comparado ao que eu já havia suportado. Aquilo era apenas um aviso, um lembrete: você não pertence aqui. Mas a diferença é que eu sabia exatamente onde pertencia. E não era entre aqueles que aplaudiam a violência com silêncio. Enquanto o papel se manchava, lembrei das reuniões em campo, dos helicópteros abrindo as portas sobre áreas devastadas, da poeira que entrava nos olhos enquanto eu orientava equipes de resgate. Lembrei das madrugadas frias no mar, das simulações de combate em que cada segundo podia significar a vida de alguém. Lembrei de quando fui promovida a capitão de mar e guerra com apenas 35 anos, e de como precisei esconder a notícia por semanas porque do outro lado havia uma sogra que dizia que mulher que manda demais perde o marido. Lembrei de tudo isso enquanto limpava o rosto com papel higiênico e água fria, porque ali estava o maior paradoxo. Eu, uma almirante condecorada, limpando sozinha o sangue de um soco dado por um homem aposentado, com histórico de piadas machistas e cervejas escondidas. E ninguém ali achou errado. Não de verdade. Voltei para a sala. O silêncio era o mesmo de antes. Não o silêncio respeitoso, mas o constrangedor. Aquele que se instala quando todos sabem que passaram dos limites, mas fingem normalidade. A televisão continuava ligada, baixo, com um jornal local passando em segundo plano. As vozes se sobrepunham, mas ninguém falava comigo. Ninguém disse: me perdoa? Ninguém perguntou: você está bem? O único som claro era o gelo batendo no copo do sogro, que se sentou como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo fosse apenas parte da noite. Foi nesse instante que eu soube. Eles não tinham rido apenas por desconforto. Eles haviam se preparado para rir. Tinham se antecipado à cena. Tinham planejado, talvez em tons de brincadeira, talvez em conversas de grupo privado no WhatsApp, talvez em olhares trocados durante os preparativos da noite. Eu era a piada da vez, a farda invisível, o alvo sem nome. Lembrei de uma cena antiga, de um jantar 5 anos antes, quando ainda namorava Daniel, e tentaram me empurrar para a cozinha porque homem não sabe arrumar mesa. Eu me ofereci para ajudar, gentilmente, mesmo após 8 horas de patrulha, só para evitar atrito. Naquela noite, eles riram porque eu disse que não comia carne vermelha. Militar que não come carne? E essa agora? E riram alto. Aquilo já estava lá. Eu só não queria ver, mas agora estava claro. Não era sobre um soco. Era sobre identidade. Era sobre tirar minha voz, desfigurar meu rosto, rebaixar minha presença. E quem sabe, fazer com que eu pedisse desculpas por ter existido fora do script que eles escreveram para uma nora. Fiquei ali, em pé, olhando para todos. Meu marido tentava, sem muito sucesso, arrumar os talheres em silêncio. A sogra falava de cortinas. O cunhado dizia algo sobre o time de futebol.
A TV repetia imagens de um alagamento no interior. E ninguém, absolutamente ninguém, reconhecia o elefante de punho fechado no meio da sala. Sentei, apenas por mais 5 minutos, como quem cronometrava os últimos instantes de uma vida que não mais me pertencia. E nesse tempo, passei a observar os detalhes. O quadro torto na parede, a jarra de suco pela metade, a vela do bolo que não foi acesa, o presente vazio, a câmera do interfone com luz vermelha apagada. E, por fim, o copo do sogro, com a marca do batom da sogra na borda. Detalhes. Todos eles compunham a cena final de uma peça encenada demais para ser casual. Não havia mais dúvida. Aquilo não foi um ato isolado. Aquilo foi um ritual. A execução pública da minha presença, autorizada e encenada por aqueles que me consideravam uma intrusa. E eles só não contavam com um pequeno detalhe. Eu estava armada. Não com uma pistola, mas com o poder da lei. E da minha patente. A partir dali, não era mais sobre dor. Era sobre justiça. Era sobre lembrar cada rosto que riu, cada omissão que colaborou, cada par de olhos que desviou. Eu era a almirante. Eles só não sabiam ainda. Levantei pela última vez, com calma, sem olhar para Daniel, sem tocar no rosto, sem pedir explicações. Apenas caminhei até a porta, como quem vai fazer uma ligação. E fiz. Um contato direto com o comando da PM do Estado. Não com arrogância, mas com convicção. Em linguagem limpa, informei a situação. Agressão a militar da ativa, dentro de propriedade privada, testemunhas presentes, risco de continuidade. Quando desliguei, respirei fundo. E pela primeira vez naquela noite, o silêncio não era mais meu, era deles. E nos minutos seguintes, eles iriam aprender que há uma diferença entre desrespeitar uma mulher e desrespeitar uma mulher que conhece a lei, a hierarquia e o silêncio como forma de comando. Não há metáfora suficiente para traduzir o som de uma risada depois de um soco. Nenhuma palavra consegue vestir o escárnio com dignidade. Há algo de brutal, quase primitivo, quando alguém assiste à violência e, em vez de agir, escolhe rir. É como se naquele instante o mundo revelasse sua hierarquia invisível. E naquela sala, eu não era mais uma mulher, nem uma nora, nem uma profissional. Eu era o alvo. Eu era o corpo que caiu bem na piada. O presente, como já contei, tinha sido aquela caixa infantil. Um capacete rosa-choque de criança, com um desenho ridículo de pato e uma alça frouxa. Disseram que era uma brincadeira. Mas na realidade, aquele embrulho era só o início da sentença. O laço foi a isca. O bilhete foi a sentença. E o soco foi o ponto final. Quando meu sogro me acertou, ele não me acertou só com o punho. Ele acertou com o riso acumulado de anos de piadas mal disfarçadas. Acertou com a raiva de um homem que jamais suportou ver uma mulher fardada sendo chamada de senhora por oficiais, enquanto ele próprio mal era ouvido dentro da própria casa. Acertou com o peso de uma masculinidade frágil, alimentada por cervejas no fim da tarde e pela ideia deturpada de que respeito é algo herdado, e não construído. O impacto foi rápido, mas a marca demoraria dias para sair. Uma linha escura foi se formando sob o olho esquerdo, como se a pele estivesse se retraindo para guardar o choque. O sangue não escorreu, apenas se acumulou. E isso tornava tudo ainda mais incômodo. Era uma ferida que não manchava nada por fora, mas queimava por dentro como um recado. O presente perfeito para quem eles queriam destruir. Não deixava vestígios visíveis demais. Só o suficiente para me fazer abaixar os olhos nas fotos. Mas eu não abaixei. O que eles não esperavam era o silêncio que veio depois. Um silêncio que não era de fraqueza, mas de cálculo. Eu não levantei a voz. Não atirei objetos. Não chorei. Apenas me levantei. Fui até o banheiro, lavei o rosto e olhei para o espelho como quem assume o posto numa guerra que não começou, mas que está disposta a vencer. Toquei o rosto com a palma da mão esquerda e, por um instante, vi ali o reflexo de tantas outras mulheres que suportaram o riso depois da pancada. E soube. Eu não sairia dali menor. Voltei para a sala em silêncio. A sogra falava com alguém ao telefone. Daniel tentava desconversar, dizendo que aquilo tinha sido exagero. O cunhado bebia uma cerveja e murmurava que todo mundo perdeu o limite. Ninguém, absolutamente ninguém, falava comigo. Eu era o fantasma no meio da sala. A convidada indesejada que virou ruído. Mas o que eles não sabiam é que eu carregava uma munição que eles não podiam prever. Minha voz, minha patente e minha frieza. Fiquei em pé próxima à porta. E por alguns minutos apenas observei. O sogro voltou para o sofá, relaxado, como quem se sentia vitorioso. Não havia sequer sombra de arrependimento no rosto dele. Apenas uma arrogância embriagada, reforçada pelo aplauso mudo dos que ficaram calados. E foi nesse momento que ele disse a frase que costurou o estômago de todos ali. Ainda ficou barato.
Isso é para aprender a não bancar a superior na casa dos outros. A frase caiu como chumbo, mas ninguém rebateu. Nem Daniel, nem a sogra, nem o cunhado. Aquilo era a prova final de que o teatro estava armado antes mesmo do convite ter sido enviado. Eu não fui chamada para comemorar nada. Fui convocada para um julgamento. Um tribunal doméstico onde o veredito já havia sido escrito. E eu era a ré que teria que engolir o soco e ainda agradecer o jantar. A memória daquele instante me acompanharia pelos dias seguintes. O som abafado do impacto. O riso do cunhado escapando entre os dentes. A expressão inerte de Daniel. O clique da sogra desligando o celular, como quem encerra uma gravação que não pode ir ao ar. A toalha de mesa manchada de vinho que continuava ali, imóvel, como se marcasse o território da vergonha. Mas, acima de tudo, o que ficou gravado foi o meu silêncio. Um silêncio que me trouxe à tona. Porque naquele exato momento, naquela sala saturada de covardia, eu soube quem eu era. E quem eles nunca foram. Eles não sabiam que eu tinha autoridade para agir ali mesmo, com base no Código Penal Militar, combinando com o artigo 129 do Código Penal Brasileiro. Eles não sabiam que, com uma simples ligação, eu poderia acionar um protocolo de proteção e responsabilização, onde a vítima, mesmo dentro da família, não é obrigada a engolir a violência. Eles não sabiam que o velho que bateu em mim, embriagado, diante de testemunhas, estava diante de uma mulher que conhecia cada linha da lei. E o que é pior, uma mulher com sangue nos olhos e frieza no comando. Não houve briga. Houve estratégia. Liguei para o número certo. Falei com as palavras exatas. Dei o endereço, descrevi o agressor, a situação, o grau de risco e acrescentei uma informação que pareceu mudar o tom do atendente. Sou oficial da Marinha do Brasil. Militar da ativa. Fui agredida em contexto doméstico com testemunhas. Houve uma pausa do outro lado. E então? Senhora, uma viatura será enviada imediatamente. Fique onde está. E eu fiquei. Naquele momento, o presente que me deram, o verdadeiro, não era mais o soco, nem o capacete rosa, nem o silêncio. O presente era a minha própria consciência. A clareza de que eu não precisava mais me esconder. De que aquela família não era minha. Que Daniel não era meu parceiro, apenas meu espectador. Que o riso deles não era mais forte que a minha história. Enquanto a sirene começava a ecoar no quarteirão, vi os rostos mudarem. A sogra largou o telefone. O cunhado se levantou. Daniel veio até mim e tentou sussurrar. O que você fez? E eu respondi com a frase mais calma que já saiu da minha boca. Eu aceitei o presente. Agora é a vez deles abrirem o que eu trouxe. Minutos depois, a campainha tocou. E foi ali que tudo virou. A sirene não era alta. Era grave. Um som que atravessava a rua como quem avisa antes de agir. Como quem pisa firme antes de bater a porta. Vi a sogra recuar instintivamente para a cozinha. Como quem busca abrigo onde os olhos não chegam. O cunhado desligou a televisão, como se o silêncio da tela pudesse esconder o que vinha de fora. E Daniel, talvez o único ainda tentando encontrar alguma coerência entre a mulher que ele conheceu e a mulher que agora se levantava com uma postura que ele nunca viu em casa. Apenas ficou parado, olhos fixos na maçaneta. Quando a campainha tocou, não houve quem se movesse. Então fui eu. Eu abri a porta. 2 policiais militares, um homem e uma mulher, estavam do lado de fora. A soldado me olhou de cima a baixo. Viu o olho roxo, o leve inchaço na lateral do rosto, a postura alinhada, e se apresentou. Boa noite, senhora. Recebemos a ocorrência. A senhora é a vítima? Respondi com um aceno. Em seguida, retirei do bolso o meu documento militar. Almirante Luísa Valença, oficial da ativa. Sofri agressão física por parte do senhor Genaro Fonseca, meu sogro, dentro desta residência. O policial homem respirou fundo. A soldado ergueu a prancheta e anotou algo. Ele ainda está na casa? Está, sentado na sala, copo de uísque na mão. Ninguém aqui impediu. Ninguém reagiu. Eles entraram. Daniel tentou intervir, mas foi rapidamente afastado. Senhor, mantenha a distância até colhermos os depoimentos. E assim, em poucos minutos, aquela sala se transformou em cena de crime. O sogro, ainda sentado, soltou um "Isso é sério, por acaso?", antes de ser orientado a permanecer em silêncio. A sogra tentava explicar que foi um mal-entendido, que ele jamais faria isso por mal, que era só uma brincadeira que passou do ponto. Mas os olhos da soldado se mantiveram em mim. E eu apenas disse: tudo que ela disser está tentando encobrir o que viu. A frieza em mim não era encenação. Ela foi construída, tijolo por tijolo, em cada missão onde enfrentei líderes que subestimaram minha posição, em cada treinamento onde precisei correr mais, gritar mais alto,
acertar mais do que todos ao meu redor só para ser ouvida. Em cada inspeção em que me chamaram de sargento bonitinha, antes de verem meu distintivo. E agora, naquele momento, aquela frieza era a única ponte entre a justiça e a negação que eles todos insistiam em encenar. Eu não estava ali como mulher rejeitada. Eu estava ali como autoridade. Os policiais separaram os depoimentos. Eu fui a primeira a falar. Descrevi desde o convite até o impacto do soco. Contei sobre o presente simbólico, o tom dos comentários, a risada após a agressão, o silêncio cúmplice. Apontei a toalha ainda manchada de sangue, que ninguém sequer teve o respeito de tirar da mesa. Mostrei a caixa com o capacete de brinquedo, que ainda estava sobre o aparador, e o bilhete dentro dele. Pedi que fosse fotografado, e então apontei para o sogro. Ele me agrediu com o punho direito, na frente de 5 testemunhas. Está ali, agora, sob efeito de álcool e ainda debochando. Quando me perguntaram se desejava prosseguir com representação formal, respondi com algo que surpreendeu até o policial. Não desejo. Já iniciei, e expliquei que, como militar da ativa, havia acionado as instâncias corretas para que o caso seguisse não apenas pelo Código Penal comum, mas também sob os olhos da Corregedoria Militar. Aquilo mudou a postura deles. O tom se tornou mais técnico, mais sério. E finalmente me pediram para assinar o boletim, e eu assinei. O sogro, ao perceber que aquilo era real, tentou levantar. Cambaleou. Apontou o dedo na minha direção. Você está destruindo essa família, sua autoritária. Mas agora a voz dele não ecoava como antes. Era um som oco, sem respaldo. Um som que já não encontrava plateia. Nem Daniel respondeu. Nem a sogra tentou defender. O cunhado saiu de perto. Todos sabiam. Ele passou do limite. E eu apenas usei o que ele sempre achou que eu não teria coragem de usar. Depois de o conduzirem até a viatura, os policiais voltaram para me entregar uma cópia da ocorrência. A senhora tem onde passar a noite? E perguntaram. Olhei em volta. Era minha casa também. Daniel, de cabeça baixa, não conseguia manter contato visual. A sogra se refugiava atrás de uma xícara de chá que ninguém preparou. O cunhado saía pela porta dos fundos. Tenho sim. E amanhã mesmo saio de vez. Mas não hoje. Hoje essa sala ainda é minha. Eles foram embora. A sirene voltou a soar, mais baixa, como quem fecha o círculo. Fui até o banheiro novamente. Olhei o rosto no espelho. O sangue havia secado na toalha. A mancha escura começava a endurecer nas fibras do tecido, como se aquilo fosse o símbolo da noite. Peguei a toalha e a guardei em um saco plástico. Não por sentimentalismo, mas por prova. Aquela toalha era o retrato físico do silêncio deles, do crime dele e da minha firmeza. Voltei para a sala. E então veio Daniel. Pela primeira vez naquela noite, tentou falar algo com voz mais firme. Você precisava ter chamado a polícia? De verdade? Eu respirei fundo. Olhei para ele com uma calma que não parecia minha. A resposta certa seria, você está bem? Mas você escolheu perguntar outra coisa. Isso diz tudo. Ele se calou. E naquele silêncio, eu soube que nosso casamento havia terminado. Não com um grito, não com um papel, mas com uma ausência. A ausência de apoio no momento mais claro. A falta de ação. A omissão que grita mais alto do que qualquer soco. Naquela noite dormi no quarto de hóspedes. Não por submissão, mas por logística. Ainda precisava planejar a retirada das minhas coisas. Ainda precisava processar os documentos. Ainda precisava falar com minha superiora. Mas não dormia em tristeza. Dormia em estratégia. Porque o que viria a seguir não seria apenas uma resposta. Seria uma reorganização total da minha vida. Um corte cirúrgico entre o que ficou e o que merecia ir comigo. E pela manhã, quando me levantei, fui eu quem preparou o café. Um café preto, sem açúcar, do jeito que aprendi a tomar em embarques. Enquanto os outros se escondiam nos próprios quartos, fingindo rotina, eu planejava, em silêncio. Mas com a certeza que só quem sangrou e sobreviveu tem. A justiça já havia começado. E ela não usava uniforme. Usava pulso firme. Na manhã seguinte, havia um silêncio espesso na casa. Daqueles que não são naturais, que não brotam da tranquilidade, mas da tensão. O tipo de silêncio que gruda nas paredes e nas xícaras ainda sujas da noite anterior. Não havia trilha sonora de rádio, nem o tilintar de talheres, nem o barulho do chuveiro. Apenas passos abafados atrás de portas fechadas. Como se todos ali tivessem acordado com vergonha do que deixaram acontecer, mas ainda não tivessem coragem de nomear. Como se todos tivessem sonhado com a sirene. E acordado sem saber o que fazer agora que o som havia parado. Eu tomei café sozinha na varanda dos fundos, sentada naquela cadeira de madeira que sempre balançava levemente, e que meu sogro dizia ser mole demais para homem, mas perfeita para as visitas. Olhei para a xícara com calma.
Café preto, amargo, sem açúcar. Não era por gosto, era por lucidez. Na Marinha aprendi que o doce distrai, e eu precisava de foco. Ainda havia um leve inchaço ao redor do olho, agora mais roxo que vermelho. Uma lembrança recente do que o silêncio tolerado é capaz de permitir. Mas mais do que a dor física, havia outra sensação, a de clareza. Pela primeira vez desde que entrei naquela família, eu sabia que não precisava mais performar modéstia. Não precisava mais pedir desculpas por ocupar espaço. Pela primeira vez, percebi que minha voz, aquela que eu sempre escondi por trás de sorrisos educados, ainda estava intacta e pronta. Entrei na casa por volta das 9. A sogra estava na cozinha de avental, mas sem fazer nada. Apenas mexia em um pano de prato sem função. O cunhado, de moletom, escorado no balcão com cara de quem esperava que eu passasse reto. Daniel ainda estava no andar de cima, o que era comum. Ele sempre acordava mais tarde, como se amanhã fosse um horário opcional para ele. Nenhum dos dois me olhou diretamente. Mas quando me posicionei no centro da sala e disse a primeira frase com o mesmo tom que uso em reuniões de comando, senti as vértebras de todos se contraírem. Vou falar uma única vez. E quero que todos escutem. A sogra se virou. O cunhado se endireitou. E eu continuei. Ontem eu fui agredida, dentro dessa casa, por um membro desta família, na frente de todos. E ninguém fez nada. Pausa. Ninguém respondeu. O peso da verdade é que ele não exige argumento. Ele exige coragem. E naquela casa só havia silêncio. Eu representei formalmente. O caso seguirá em 2 esferas, criminal e institucional. Ele responderá pelas 2. Já está registrado. O cunhado abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas eu o cortei com o olhar. Era uma tática que eu usava com marinheiros novatos quando tentavam justificar erro com desculpas. Você estava lá, você riu. Isso te torna cúmplice. Então virei-me para a sogra. A senhora filmou e apagou. Isso te torna cúmplice também. Ela tremeu. Não disse nada, mas abaixou o pano de prato. Pela primeira vez, vi nela algo que talvez fosse culpa. Mas não me iludi. Era apenas medo. Elas sempre temem mais o escândalo do que o causou. Daniel desceu alguns minutos depois, descalço, olhos inchados. A expressão de quem esperava encontrar a esposa de antes, aquela que engolia insultos em silêncio para manter a harmonia. Mas ao descer e ver todos em volta de mim, em uma espécie de formação improvisada, percebeu que eu não era mais a mesma. E tentou bancar a autoridade. Podemos conversar em particular? Olhei para ele como quem analisa uma fenda no casco de um navio. Você teve a noite inteira para conversar. Agora é tarde. Caminhei até o móvel da sala onde estavam meus documentos. Tirei a pasta vermelha com a escritura da casa. A parte que nos pertence será posta à venda. Eu já falei com o corretor. Você será notificado oficialmente. Ele se aproximou, tentando mudar o tom. Luísa, não precisa disso tudo. Vamos com calma. E então, pela primeira vez, eu usei a frase que nunca havia dito naquela casa. A frase que nunca foi dita por mim nem nos jantares, nem nas discussões, nem nas reuniões de família, nem nos silêncios entre insultos. Você está dispensado. Uma ordem. Clara. Limpa. Oficial. A mesma frase que uso com subordinados que cruzam limites éticos. Você não é mais meu parceiro. É só mais um civil tentando apagar o próprio rastro. Ele travou. E eu continuei. Amanhã vou buscar o restante das minhas coisas. Até lá, essa casa fica sob observação legal. Qualquer tentativa de esconder provas, mudar versões ou intimidar testemunhas será registrada. Virei para a sogra. A senhora sabe onde eu trabalho. Sabe quem são os meus superiores. E sabe que eu não tenho mais nada a perder com vocês. Mas vocês têm. O cunhado se escondeu atrás da cozinha. A sogra sentou. Daniel respirou fundo. E eu caminhei até a porta. Antes de sair, deixei sobre a mesa uma cópia da representação judicial, do protocolo da denúncia e do documento que confirmava minha patente. Agora que vocês sabem quem eu sou, tratem de se lembrar antes de levantar a voz. Ou a mão. Ao fechar a porta, senti algo que ainda não tinha sentido em toda aquela noite. Nem quando fiz a ligação. Nem quando vi a viatura. Nem quando fui ao banheiro lavar o sangue. Senti alívio. Um alívio seco, firme, sem euforia. O tipo de alívio que vem depois da tempestade, quando você não se molha mais porque aprendeu a caminhar por dentro da água. A voz que usei naquela sala não era nova. Ela sempre esteve comigo, mas eu aguardei por anos para não ferir, para manter a paz, para não ser difícil, para não envergonhar meu marido, para não ofender a família dele, para não parecer arrogante. Mas naquele dia eu entendi. Essa voz não era arrogância. Era legítima defesa emocional. E pela primeira vez ela foi ouvida, não como grito, mas como ordem.
E ninguém teve coragem de desobedecer. Eles ainda não haviam processado o que estava acontecendo. Mesmo depois da viatura na porta, da ocorrência lavrada, do nome impresso em papel timbrado, da patente declarada em voz firme no centro da sala, mesmo com a casa já marcada por um novo silêncio, mais pesado e mais definitivo, havia uma tentativa tola de alguns membros daquela família de se convencer de que ainda estavam no controle. Era como assistir um navio afundar e ver seus tripulantes ainda arrumando as cadeiras no convés. No dia seguinte eu voltei. Não por apego. Voltei para buscar o que me pertencia. Fardas, documentos, medalhas, pastas de missão, fotos que nunca estiveram nos porta-retratos da sala. Era cedo, pouco depois das 8. Levei uma amiga da marinha comigo. Uma capitã de corações duros e olhos atentos. Ela não precisava falar nada. Sua simples presença já era uma muralha contra qualquer tentativa de manipulação emocional. Quem tentaria bancar a vítima na frente de 2 militares fardadas? Nem mesmo a sogra. Daniel estava em casa. O sogro, por decisão judicial e medida cautelar expedida na madrugada, deveria manter-se afastado de mim por no mínimo 90 dias. Aquilo já era público. Mas como todo homem que confunde autoridade com masculinidade inflada, ele desobedeceu. Surgiu no portão como se o mundo lhe devesse uma explicação. E, sem surpresa alguma, trouxe com ele mais do que a presença. Trouxe o deboche. Veio escoltada agora? E disse ele, olhando para minha companheira, com o tom de voz que ele usava para falar com frentistas. Minha colega, fria, apenas encostou no coldre da lateral. Não por ameaça, mas para lembrá-lo. Aqui não. Hoje não. Nunca mais. Essa casa ainda é minha. Ele continuou, olhando diretamente para mim. Você não pode me impedir de entrar. Quem você pensa que é? E ali, no momento em que ele se aproximou 2 passos além do portão, rompendo o perímetro delimitado pela medida cautelar, eu não hesitei. Virei o corpo na direção dele, erguendo a voz com clareza e projeção. Senhor Genaro Fonseca, o senhor está em flagrante descumprimento de decisão judicial. Pela autoridade investida em mim como oficial das Forças Armadas do Brasil, e com base no art. 330 do Código Penal, o senhor está preso. A frase cortou o ar como uma espada desembainhada no meio de uma reunião de covardes. Foram exatamente 10 segundos. 10 segundos entre o silêncio, a descrença e a ativação do protocolo. Minha colega já havia acionado a polícia militar por rádio, sem dizer uma palavra a mais. Apenas um código. A resposta veio com rapidez. Segundo o protocolo, bastava a gravação, e tínhamos. A campainha do interfone havia registrado toda a aproximação, o tom de voz, a violação da distância. Era suficiente, ele riu. Um riso breve, estalado. Vai me prender? Você? Aqui? Olhei para ele e respondi com algo que talvez tenha doído mais que a própria detenção. Já está preso, Genaro. Só está esperando alguém te algemar. A PM chegou menos de 10 minutos depois. Não vieram apenas 2 dessa vez. 4 militares. Um deles já ciente da ocorrência do dia anterior. O sargento, ao descer da viatura, não pediu justificativas. Apenas confirmou. Descumprimento de medida protetiva. Flagrante. E o conduziu sem levantar a voz. O sogro tentou falar, alegar, apontar o dedo para mim. Essa mulher quer destruir minha família. Mas ninguém o ouviu. Ninguém respondeu. Nem mesmo Daniel, que observava tudo da janela do quarto como quem assiste ao fim de um filme que fingia ser comédia, mas sempre foi tragédia. E novamente, o som da porta da viatura se fechando foi a vírgula mais potente daquele dia. A rua silenciosa. A vizinha do outro lado com a janela entreaberta. O som do motor dando partida. Tudo isso não era caos. Era a restituição da ordem. Uma ordem que nunca houve naquela casa. Porque durante anos, o que imperava ali era o medo. O medo de contrariar um homem agressivo, de desagradar a esposa que o protegia, de ferir o ego frágil do patriarca que usava a palavra família como escudo para todo tipo de comportamento tóxico. Mas agora, a palavra ordem voltava a significar algo literal. Não era mais sobre respeito fingido. Era sobre consequência. Voltei a entrar na casa. Peguei a mala que havia preparado. Minhas coisas estavam todas ali. Dobrei minha farda com precisão, como sempre fiz, e coloquei no topo da mala. A caixa com minhas medalhas foi embrulhada em um lenço branco. Na parte de baixo, levei também a foto da minha formatura na escola naval. A mesma que, anos antes, eu havia mostrado para Daniel com orgulho, e que ele disse, bonita, mas talvez você devesse esconder esse tipo de coisa na casa da minha mãe. Vai parecer arrogante. Nunca mais escondi nada. Na sala, a sogra estava sentada, os olhos vermelhos, mas ainda sem lágrimas. Aquela mulher jamais choraria por mim. Não por empatia, mas talvez por arrependimento disfarçado. Você precisava fazer isso?
Ela perguntou num sussurro fraco sem me olhar. Eu parei, respirei e respondi. Sim, porque vocês não fizeram nada quando podiam. Agora sou eu quem faz. E saí. A mala pesava, mas meu corpo não. Pela primeira vez em anos, eu caminhava com a postura reta. Não porque precisava manter aparência, mas porque a dor tinha ido embora junto com o medo. O portão se fechou atrás de mim com um clique seco, como quem encerra um capítulo com uma assinatura. E naquele instante percebi. A frase que disse, aquela que eu havia repetido centenas de vezes em treinamento, agora tinha um novo peso. Está preso. Não era apenas para Gennaro. Era para todos os silêncios que habitaram aquela casa. Para todos os risos cúmplices. Para todas as noites em que fui diminuída. Para todos os jantares em que minha história foi tratada como piada. Para todos os olhares enviesados cada vez que eu saía de farda. Estavam todos presos. No tempo em que ainda achavam que eu aceitaria isso para sempre. Mas eu saí, livre, e pronta para o que viria depois. Bastou a viatura dobrar a esquina com o sogro algemado no banco traseiro para o pânico começar a se espalhar como um vazamento invisível, silencioso, mas impossível de conter. A primeira a sentir o cheiro de que algo maior viria foi a sogra. No mesmo dia, às 14h, ela postou uma imagem no grupo da família com uma moldura azul, flores pixeladas nas bordas e a frase central em letras garrafais. Família é lugar de perdão. Nenhuma menção ao que havia acontecido. Nenhuma linha sobre o soco. Nenhum pedido de desculpas. Apenas um slogan barato disfarçado de filosofia. Mas eu entendi de cara. Era o começo da tentativa de reescrever a narrativa. Em seguida veio o cunhado. 3 horas depois, atualizou a foto de perfil nas redes com uma selfie ao lado do pai, tirada anos antes, em um churrasco de domingo. Sem legenda. Mas a mensagem era clara. Estamos unidos. Era a primeira manobra. Sentimentalizar o agressor. E isso, para quem conhece o ciclo do abuso, é sempre o segundo passo. O primeiro é a negação. O segundo, a humanização seletiva. Pintar o homem violento como um avô carinhoso, um marido brincalhão, um velhinho de pavio curto, mas coração mole. A cartilha era velha, mas agora eu sabia ler de olhos fechados. No dia seguinte, começaram as mensagens privadas. A sogra me escreveu no WhatsApp às 9h17 da manhã. Luísa, será que podemos conversar com calma? Só nós duas. Acho que estamos todos muito machucados. Eu li. E não respondi. 1 hora depois, outra mensagem. Seu sogro está arrasado. Não dormiu a noite toda. Disse que se sentiu humilhado. Era quase cômico. O homem que riu depois de me agredir, que zombou da minha farda, agora era a vítima. Era ele quem perdia o sono. Era ele quem precisava de amparo. E eu era apenas o obstáculo, o elemento inconveniente que desestabilizava a imagem pública da família Fonseca. Mas eu não era mais parte daquela imagem. Eu era a rachadura que escancarava o reboco falso. No meio da tarde, recebi uma ligação de um número não salvo. Atendi sem pensar. Era uma prima distante de Daniel. Voz doce, estudada, começou elogiando meu trabalho, dizendo que sempre me admirou, que achava bonito ver uma mulher no comando e que, talvez tudo isso tenha sido só um mal-entendido entre gerações diferentes. Desliguei antes que terminasse a frase. A manipulação agora era coletiva. Era como se eles estivessem girando em círculos, tentando apagar o rastro de sangue com panos úmidos, mas esquecendo que a marca não estava só na toalha. Estava nos olhos de quem viu. E muita gente viu. Naquela noite fui marcada em uma publicação da Igreja da Sogra. Um texto sobre reconciliação familiar, assinado por ela mesma, com foto de mãos dadas sobre uma Bíblia. Nos comentários, amigas dela diziam coisas como: "Você é luz, Marlene!" Família unida sempre vence. É só uma fase e vai passar. Ninguém mencionava o motivo da fase. Ninguém se perguntava o que havia acontecido. Porque elas já sabiam. Sabiam o suficiente para entender que a verdade era incômoda demais para repetir. E por isso, optaram por uma catarse coletiva baseada em metáforas. Corações feridos, desentendimentos, tempestades passageiras. Mas a tempestade não havia passado. Ela só tinha mudado de lugar. No dia seguinte, a tentativa foi mais ousada. Um advogado da família Fonseca me procurou por e-mail. Em tom cordial, como dizia o corpo da mensagem, ele solicitava a possibilidade de acordo informal entre as partes, evitando a exposição desnecessária de todos os envolvidos, especialmente em relação à figura do Sr. Gennaro Fonseca, homem idôneo, respeitado no bairro e com laços comunitários sólidos. Havia até um anexo com uma proposta: retratação pública em troca da desistência da representação. Uma piada disfarçada de justiça. Respondi com 2 linhas.
As imagens do interfone já foram entregues à delegacia. Toda tentativa de contato fora dos canais oficiais será adicionada ao inquérito. Nunca mais recebi outro e-mail. Mas a reação final veio como eu previa. A contranarrativa pública. O cunhado, que até então havia ficado nas sombras da manipulação, postou um texto em tom ambíguo no Facebook. Algo sobre pessoas que querem destruir famílias. Gente que se acha poderosa porque tem um cargo e como a arrogância pode transformar pequenos erros em grandes tragédias. Não citava nomes, mas quem quisesse entender, entenderia. E era isso que ele queria. Mobilizar os espectadores silenciosos. Os conhecidos de redes sociais. Os colegas de trabalho. Os amigos de infância. Queria plantar a dúvida. A dúvida é sempre mais eficaz do que a mentira. Ela não precisa provar nada. Só precisa deixar um rastro. Mas o rastro deles agora também tinha sido rastreado. Na mesma semana, uma jornalista de um canal local me procurou. Já tinha acesso à denúncia pública. Sabia do caso. E perguntou se eu gostaria de falar. Recusei. Eu não precisava da manchete. Precisava da justiça. E ela viria. Lenta, precisa, implacável. Como tudo o que aprendi a respeitar na Marinha. Fiquei sabendo que Genaro chorou na audiência de custódia. Que tentou dizer que estava bêbado. Que não se lembrava. Que foi provocado. O juiz não se comoveu. Converteu em liberdade vigiada. Obrigado a manter distância de mim. Obrigado a comparecer às sessões de reeducação. Obrigado a assistir, pela primeira vez na vida, o peso da consequência. Mas a cadeia que eles tanto temiam não era de grades, era de reputações corroídas. A vizinhança começou a comentar. O grupo da rua, que antes era só troca de receitas e reclamações sobre o lixo, agora especulava sobre o caso da nora militar. E cada vez que tentavam apagar as pegadas, deixavam mais digitais. Até Daniel finalmente tentou contato. Mandou uma mensagem curta, objetiva. Posso te ligar? Eu li. E não respondi. No dia seguinte, ele insistiu. A gente precisa conversar sobre o que sobrou. A palavra me fez rir. O que sobrou. Como se houvesse algo inteiro. Como se aquilo fosse uma casa em chamas. E ele estivesse procurando uma cadeira para salvar. Eu só respondi. Nada sobrou. Só você. Na semana seguinte, a sogra publicou uma nova foto com legenda. Deus sabe de todas as coisas. E pela primeira vez, eu concordei. Deus sabe sim. Sabe o que fizeram. Sabe quem riu. Sabe quem fingiu não ver. E sabe que a verdade não precisa ser gritada. Só precisa ser vivida. Com firmeza, com dignidade, com a postura ereta de quem não abaixou a cabeça, nem com sangue escorrendo pelo rosto. Porque enquanto eles tentavam apagar as próprias pegadas, eu já caminhava por um chão novo, onde as minhas deixavam marca. E não por vingança, mas por justiça. Enquanto eles escreviam versões alternativas da história em legendas de Facebook, panos quentes em mensagens de grupo e frases decoradas com emojis de oração, a justiça avançava. Lenta, mas precisa. O mesmo sistema que tantas vezes silencia mulheres era, agora, o que me ouvia com clareza. Porque havia provas. Porque havia protocolo. Porque, acima de tudo, havia algo que eles nunca tiveram. Verdade formalizada. A audiência preliminar foi marcada para uma manhã fria de quinta-feira. Genaro deveria comparecer acompanhado de advogado, sob as orientações do juiz. Não era julgamento ainda, mas já bastava para transformá-lo de patriarca para réu. E para ele, essa era a pior das vergonhas. Ser chamado de qualquer coisa que não fosse senhor. Talvez por isso ele não tenha dormido na véspera. Talvez por isso tenha ensaiado desculpas que nunca diria. Talvez por isso tenha optado por entrar mudo, cercado de silêncio e olhares baixos. Eu cheguei uniforme branco completo, o de gala. Não por vaidade, mas por princípio. Aquela audiência, por mais simples que parecesse, era o lugar onde minha palavra seria registrada, onde meu histórico se tornaria parte da construção jurídica do caso, onde, diante de um magistrado e dos olhos da lei, eu diria o que aconteceu, sem ser interrompida, sem ser ridicularizada, sem precisar provar meu valor com um sorriso. A juíza era uma mulher, o que naquele momento não significava alívio, significava rigor. Ela sabia como o sistema é. Sabia como é fácil transformar vítimas em descontroladas. Sabia como é comum que a mulher, ao denunciar, se torne suspeita da própria dor. Mas também sabia reconhecer quando uma vítima não gagueja. Quando uma farda não é adereço. Quando os olhos não pedem compaixão, pedem justiça. Ela ouviu, com atenção. Fiz meu relato inteiro em pé, como aprendi a falar em assembleias. Cada fato na ordem correta. Cada frase sem exagero. Nenhuma lágrima. Nenhum adorno. Apenas o necessário. Ao final, ela apenas assentiu e disse: será anexado.
Obrigada pelo seu relato. A defesa tentou uma cartada patética. Alegou que Genaro havia sido provocado, que a bebida potencializou o gesto, que era um homem de saúde frágil, sem histórico criminal. O advogado, jovem demais para entender a profundidade do caso, terminou sua fala com uma tentativa de apelo. Sei que não se pode desfazer o ocorrido, mas talvez seja possível reconstituir o vínculo familiar. A reconciliação é um valor importante. A juíza o interrompeu. Isso aqui não é uma sessão de aconselhamento familiar, doutor. É uma audiência de agressão. Próxima etapa será determinada conforme os autos. E então ela voltou-se para mim. A senhora tem mais alguma colocação a fazer? Foi nesse momento que olhei para Genaro pela última vez ali. E disse, apenas uma. A justiça que eu busco não é por mim. É pelas que vieram antes de mim e não foram ouvidas. E pelas que ainda estão sendo silenciadas. Se eu aceitar essa violência em silêncio, estarei ensinando para cada mulher abaixo da minha hierarquia que o uniforme dela não a protege nem em volta da própria mesa. A juíza abaixou a cabeça levemente. Anotou. E encerrou a sessão. Saí de lá com a cabeça erguida. Havia cumprido meu dever, não só como mulher, não só como oficial, mas como alguém que se recusava a fingir que nada aconteceu. Do lado de fora, nenhuma alma da família Fonseca me esperava. Ninguém perguntou como foi. Ninguém quis saber se eu estava bem. Ninguém ofereceu um café. Nem Daniel, que naquele momento já era apenas uma lembrança desgastada no canto mais esquecido da minha memória emocional. Aquele dia marcou o fim simbólico do que um dia foi chamado de família. Mas uma semana depois, veio o convite que mudou tudo. Era um e-mail simples, assinado pela capitã de mar e guerra Lídia Mendonça, do Comando de Operações Logísticas da Marinha. Assunto: cerimônia de reconhecimento, honra e mérito operacional. A cerimônia celebraria as ações de oficiais que atuaram em resposta ao desastre ambiental ocorrido 3 meses antes, aquele mesmo em que eu coordenei pessoalmente a logística de evacuação de 2 regiões críticas, com suprimentos entregues com 48 horas de antecedência ao previsto. Havia sido uma operação exaustiva, arriscada, silenciosa, mas eficaz. Eu seria homenageada publicamente. Meu nome estava na lista, com honras, com patente. O evento seria transmitido. Sede oficial da Marinha, presença do alto comando, autoridades civis e militares, imprensa especializada. Tudo aquilo que para mim sempre significou apenas consequência do trabalho. Mas dessa vez significava mais. Era a verdade visível. E, ironicamente, ninguém da família para assistir. Enviei o convite para Daniel, não por ternura, mas por documento. Para que jamais dissesse que não foi avisado. Ele visualizou. Não respondeu. Nenhuma palavra. A sogra nunca chegou a saber. O cunhado talvez soubesse, mas preferiu ignorar. E eu me preparei como sempre, com disciplina. Mas levei comigo algo a mais. Um broche que havia sido da minha mãe. Ela sim teria chorado ao me ver ali. Ela sim teria entendido o que era ser reconhecida não por gritar, mas por resistir. A cerimônia foi solene. Luzes, hinos, bandeiras, discursos breves e certeiros. Meu nome foi chamado na 3ª rodada. Caminhei pelo tapete azul marinho com passos firmes, uniforme impecável, e subi ao palco. Recebi a medalha das mãos do comandante-geral. Ele apertou minha mão e disse, baixo: é uma honra ter alguém como você entre nós. E naquele momento eu não chorei. Apenas respirei fundo. A medalha pesava, mas não tanto quanto o silêncio de quem se recusa a reconhecer. Voltei para casa com o broche no bolso e a medalha no peito. Postei uma foto, sem legenda, sem tag, apenas a imagem, e deixei que o resto falasse por si. Nos dias seguintes, alguns amigos de Daniel curtiram a foto. Uma prima distante me mandou uma mensagem com um emoji de aplausos. E então, mais nada. Nenhum parabéns da sogra. Nenhum vi sua foto do cunhado. Nenhum orgulho de você, do homem que anos atrás dizia que me admirava. Porque para eles, a verdade era insuportável. A mulher que eles tentaram reduzir tinha sido homenageada diante da nação. E eles nem foram convidados. A medalha ficou guardada por 2 semanas antes de encontrar seu lugar definitivo. Não porque eu tivesse vergonha dela, mas porque eu queria colocá-la na parede certa. Não em um canto qualquer da sala de um apartamento antigo, nem em uma estante dividida com livros que carregavam o sobrenome de um homem que só soube ficar em silêncio quando mais importava. A medalha, como eu, precisava de um recomeço, um espaço novo. E foi por isso que, sem alarde, sem anúncio, sem convite, comprei uma casa. Não era grande, mas era clara. Uma fachada de linhas simples, sem exageros, pintada em um tom de areia pálida que refletia o sol com elegância. Fica em um bairro tranquilo, longe do antigo centro das reuniões familiares,
onde os jantares fingiam ser harmonia e os abraços carregavam asteriscos invisíveis. Lá, ninguém me conhece como a nora da Marlene ou a mulher do Daniel. Lá sou apenas Luísa, e isso basta. Assinei os papéis em silêncio, acompanhada por uma corretora que, ao reconhecer meu nome nos documentos, perguntou: "A senhora é mesmo da Marinha?" E depois sorriu com uma reverência tímida. Meu pai serviu também. Teria se orgulhado da senhora. Aquelas palavras me tocaram mais do que todos os parabéns formais que recebi em anos de serviço. Porque foram espontâneas. Porque foram limpas. Porque vinham de alguém que não precisava se proteger atrás de máscaras familiares. A chave chegou numa sexta-feira, pela manhã. Coloquei no bolso da farda, como quem carrega um fragmento de liberdade. Ao entrar pela primeira vez, sozinha, sem malas, sem caixas, sem ninguém olhando, senti algo que há muito não sentia: espaço. E não era só físico. Era o espaço emocional de andar sem precisar explicar, de respirar sem medo de julgamento, de decorar uma parede sem alguém questionar se isso combina mesmo com o ambiente. Era o espaço do recomeço. As mudanças vieram aos poucos. Não carreguei quase nada da antiga casa. Deixei para trás a mesa de jantar, que nunca sustentou uma conversa sincera. O sofá onde eu fingia dormir para evitar perguntas. As cadeiras onde minha presença sempre pareceu excessiva. Levei apenas o que me cabia em essência. Minha farda, minhas medalhas, minha pasta com documentos, 2 livros que minha mãe me deu e a moldura com minha foto na formatura, aquela que, por anos, ninguém quis pendurar na sala para não parecer exibicionismo. No primeiro final de semana na casa nova, fiz algo que jamais fiz na outra. Cozinhei para mim. Um jantar simples: arroz, salmão grelhado, legumes refogados e uma taça de vinho. Comi na varanda, sozinha, sem barulho. Sem vozes tentando me ensinar a mastigar com mais delicadeza. Sem sorrisos falsos. E ali no silêncio, descobri que solidão não é o que dizem. Às vezes, solidão é apenas o nome que dão à paz quando ela não depende de ninguém. Mas claro, eles tentaram entrar. Não fisicamente, mas por rachaduras. Primeiro, Daniel. Uma mensagem tímida no meu aniversário, 3 meses depois da audiência. Parabéns. Espero que esteja bem. Não havia nome, nem saudade. Era só uma tentativa de manter-se perto do ponto de contato, para o caso de precisar de mim mais adiante. Não respondi. Depois veio a sogra. Um envelope entregue por uma adolescente da rua, com uma cartinha escrita à mão. Se quiser conversar, estou aqui. A vida é curta demais para guardarmos mágoas. Mágoa. Como se o que aconteceu fosse um desentendimento. Como se eu tivesse recusado um abraço e não levado um soco. Como se toda a estrutura de violência silenciosa que construíram por anos coubesse dentro de uma palavra que cabe em cartão de aniversário. Rasguei o papel e joguei fora. Não por raiva, mas por higiene emocional. A gota final veio com o cunhado. Um e-mail formal, com o título Pedido de Retratação Pública. No corpo da mensagem, dizia que a exposição da família nas redes, ainda que involuntária, causou constrangimento, e que seria importante, por elegância, esclarecer que os fatos foram mal interpretados. Ri. Não um riso alto. Um riso amargo, típico de quem já esperava a inversão. Eles não estavam preocupados com o que aconteceu. Estavam preocupados com como pareciam por fora. A reputação, o nome. O sobrenome que por tanto tempo usaram para me rebaixar agora era o que tentavam salvar. E eu? Eu não devia mais nada a esse sobrenome. Nunca devia, na verdade. Recusei todas as tentativas de contato. Bloqueei números, recusei ligações, instruí a portaria da casa para não aceitar visitas sem aviso prévio. Instalei câmeras. Não por medo, por protocolo. E com o tempo eles pararam. Ou cansaram. Ou procuraram outro alvo. Eu não sei, porque também não fui atrás. Não espiei redes sociais. Não perguntei a conhecidos. Não cedi à tentação de vasculhar os rastros que deixaram. Porque quando a gente fecha uma porta, de verdade, o barulho do lado de fora já não nos alcança. Coloquei a medalha na parede da sala. Sozinha. Sem cerimônia. Apenas ela e um prego. E ao lado pendurei a foto da minha mãe, a mulher que me ensinou a não baixar a cabeça, que segurou minha mão na primeira prova de admissão e disse: "Vai lá e mostra do que você é feita." Agora, ela me olhava todo dia enquanto eu tomava café. E de alguma forma isso bastava. A porta da casa nova nunca se abriu para eles. Não porque eu tenha trancado com cadeado, mas porque eles nunca foram dignos de entrar. E agora sabiam disso. Nunca mais recebi flores, desculpas, cestas de café da manhã com frases prontas. Nenhuma tentativa de reconciliação enfeitada. Era como se tivessem, finalmente, entendido que essa história não os incluía mais. E, sinceramente, esse foi o maior presente. No ano seguinte,
O mês de agosto chegou com um tipo de silêncio diferente. Não o silêncio sufocante de antes, aquele que escondia frases não ditas e agressões toleradas. Não o silêncio que precedia armadilhas, mas um silêncio claro, limpo, como o de uma manhã de domingo depois de uma tempestade que levou tudo o que precisava ir embora. Era o primeiro aniversário desde o soco, desde o riso cúmplice, desde a frase dita em tom oficial: está preso. E agora, ele se aproximava como uma folha em branco, sem nenhuma linha escrita por outras mãos. Dessa vez não houve convite, nenhum grupo de WhatsApp criado às pressas, nenhuma mensagem passivo-agressiva com emoji de bolo, nenhum jantar simples em família, disfarçado de emboscada emocional. O único convite que recebi foi o que escrevi para mim mesma. Uma lista pequena, feita em papel de caderno, com nomes que me ampararam em silêncio. Um sargento que me ajudou com a documentação do processo. Uma amiga da infância que me mandou uma cesta de frutas no dia da audiência, sem dizer uma palavra. A capitã com quem dividi um alojamento durante a missão no norte, e que numa madrugada qualquer disse: o mundo nunca vai te aplaudir na hora certa, então celebre mesmo assim. Decidi fazer algo que sempre adiei, um almoço na minha casa, da forma como eu quisesse, com a comida que eu gostava, com os detalhes que eu sempre tive vergonha de dizer que amava, flores amarelas na mesa, louça de cerâmica artesanal, música instrumental tocando em volume baixo, e sem ninguém para reclamar que parecia coisa de museu. Eu queria um espaço onde nenhuma mulher precisasse encolher a voz para não ser chamada de mandona. Onde ninguém fizesse piada sobre quantas calorias tem um pedaço de bolo. Onde o riso fosse honesto e a conversa não precisasse evitar feridas para sobreviver. Na véspera, fui até a padaria da esquina e encomendei um bolo de 3 camadas, com cobertura simples e a seguinte frase escrita no topo: General não. Nem major, eu sou almirante. A atendente riu quando leu. Posso perguntar o motivo? Claro, é para lembrar quem esqueceu. Na manhã do dia 3, acordei antes do sol. Fiz café fresco. Organizei a mesa com a precisão de quem aprendeu a dobrar lençóis em alojamento. Coloquei a medalha no aparador da sala. Não como troféu, mas como testemunha. E ao lado dela, o broche da minha mãe. Porque havia coisas que eu só entendia agora, anos depois da partida dela. Que ser mulher e ser respeitada ainda era um ato de resistência. E que carregar um nome com orgulho é algo que a gente aprende quando para de pedir licença. Os convidados chegaram ao meio-dia. Eram poucos. 7, para ser exata. Todos com histórias silenciosas de sobrevivência. Todos com feridas que aprenderam a transformar em força. Ninguém trouxe presentes, mas todos trouxeram algo que não se compra. Presença verdadeira. Olhares firmes. Risos sinceros. E escuta. Aquela escuta que não interrompe, não corrige, não tenta amenizar o que nunca foi leve. Durante o almoço, uma das amigas comentou com leveza: sabia que teu nome virou referência lá no batalhão? Quando alguém fala estilo Luísa Valença, a gente já sabe que é para fazer com excelência, sem se curvar. Todos riram. Eu apenas sorri, porque não era ego. Era o contrário. Era o fim do apagamento. Pela primeira vez, meu nome não vinha associado a um papel anexo, nem a um sobrenome emprestado, nem a um lugar na ponta da mesa, nem a piada depois do brinde. Meu nome agora estava inteiro. No fim da tarde fui até o jardim. Tirei os sapatos e caminhei descalça na grama úmida. Estava sozinha por alguns minutos, com o som distante de vozes conhecidas vindo da sala. Peguei o celular e, sem pensar muito, abri a galeria de fotos. Passei rapidamente por imagens da cerimônia da medalha, da nova casa ainda vazia, do primeiro jantar feito ali. E então, parei numa imagem antiga, guardada por impulso, que até então eu evitava abrir. A foto da sala da casa dos Fonseca, naquela noite. Estava tremida. A toalha manchada, o capacete rosa jogado no chão, o riso congelado de alguém que hoje eu nem reconheço mais. Não senti raiva, não senti dor, não senti saudade. Senti uma distância, como se aquilo tivesse acontecido em outra vida, em outra versão de mim, uma que ainda pedia permissão para existir. Apaguei a foto. Ali mesmo no jardim, com os pés cravados na terra que agora era minha, escrevi a última frase do dia. Uma frase que não publiquei em rede nenhuma. Apenas escrevi no bloco de notas do celular e deixei ali, como lembrete. Ela dizia: eu não precisei mudar para ser respeitada. Eles só precisavam me enxergar. E quando não conseguiram, fui embora. Mas levei meu nome comigo. E naquele fim de tarde, olhando o céu mudar lentamente de cor, entendi de vez. Eu não estava comemorando só um aniversário. Eu estava comemorando o fim de um ciclo de silêncio. E o início de uma vida onde ninguém mais escolheria por mim o que eu deveria aceitar.
A porta daquela nova casa nunca mais se abriu para eles. Não por orgulho, mas por saúde. Porque há espaços que, uma vez limpos, não podem mais abrigar sujeira disfarçada de afeto. E o nome que carrego agora, Luísa Valença, almirante das Forças Armadas do Brasil, não precisa de aprovação de ninguém para continuar em pé. Só de respeito. E disso, a partir de agora, eu não abro mais mão.